Obrigada por ter aceitado, Gente, Alessia. Obrigada por ter aceitado meu imagina. convite. É um prazer ter você aqui no meu Instagram, porque você é maravilhosa. A gente nunca se falou, gente, vocês acreditam? Mas a gente é íntima já. A gente já sabe tudo uma da outra, né? Dois Assim, áudios e tá tudo certo. exato. E aí o áudio de pessoas que trabalham com sexualidade é bem prático, assim, sabe? Meu, vamos se conhecer, vamos, beleza. Você transa quantas vezes por semana? Você faz, né? É quase isso. Você se masturbou com quantos anos? Como é que foi? Né? Então, assim, a gente já sabe realmente tudo uma da outra. Já vamos direto ao ponto, né? Sem muito Já, rodeio. A gente não, já não tá rolando nem preliminar, né? não precisa mais. Não precisa nem de gel mais. A gente vai no seco. Ai, Ah, mas ai. que bom. Mas é um prazer estar aqui também. Foi muito bom o convite de te ver. A gente já vai acompanhando o trabalho e estar junto com as pessoas que a gente já vai vendo a carinha ali sempre numa live, vai acompanhando sempre nos mesmos lugares que a gente está. Você já fala assim, é gente boa, tá no mesmo que eu, então é gente boa. Tá no Mas meu é um prazer estar vibe. aqui. Obrigada, obrigada. Alessia, se apresenta um pouquinho, depois eu me apresento, porque acho que deve ter gente também do seu Isso. Instagram, né? Então se apresenta, faça as honras aí você primeiramente, depois eu falo quem sou eu, tá? Tá bom. Bom, eu sou a Alessia, eu sou do perfil Causando com Ela. A Causane, né, ultimamente, agora eu já não sei mais. Eu tô um pouco na Causane. dúvida quem sou eu, se eu sou a Alessia, se eu sou a Causane. Mas eu trabalho com o mercado erótico já há 8 anos. Sou jornalista por formação, mas descobri aí na venda de produtos sexuais um jeito gostoso, prazeroso de ganhar dinheiro e de viver a vida. Então, tem 8 anos já que eu trabalho com o mercado erótico, já tenho me especializado na área de sexualidade feminina, sou consultora em saúde e educação sexual também, e há uns 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, tenho me dedicado mais à questão do prazer feminino, da sexualidade e do prazer feminino, que são áreas, que é uma área que eu me identifico mais, porque eu falava muito sobre relacionamento, sobre casamento, sobre um monte de coisa que os profissionais do mercado erótico trabalham. E quando eu vi, eu falei, gente, eu sou uma mulher solteira, eu nunca casei, eu não faço ideia de falar sobre relacionamento. Como é que eu vou dizer para uma mulher que ela tem que transar todo dia, se ela tem um marido chato pra caramba, se ela tá cansada? E aí eu falei, não é o meu lugar de fala, né? Então, aos 4 anos, mais ou menos, eu ressignifiquei todo o meu trabalho para focar única e exclusivamente no prazer feminino. Então, eu posso comunicar com todas as mulheres, independente dela ser casada, independente dela ser solteira, viúva, tico-tico no fubá, tá tudo, ela é uma mulher e é o prazer feminino que a gente vai cuidando. Então, hoje o meu trabalho é esse, ajudar mulheres a viver a sua sexualidade de forma mais plena, de forma mais leve, e se reconhecer aí como uma mulher orgástica, como uma mulher que pode desfrutar do teu corpo, independente de ser magra, gorda, tudo, mas viver aí a tua sexualidade de um jeito bem especial. Essa sou eu! Ótimo, excelente. Tamo junto! Tamo junto na missão, né? Essa Exato. também é a minha missão, até por isso que eu me identifico bastante com a Alessia, né? Por esse fato. E, assim, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta pélvica, eu sou também terapeuta e educadora sexual. Faz muito tempo que eu comecei também, acho que por volta aí de 8 anos, já perdi as contas, mas é por volta de 8 anos que eu comecei na área da sexualidade, até antes da fisioterapia pélvica. Então, é uma paixão na pélvica, tanto que na pélvica eu gosto muito de trabalhar com disfunções sexuais, então, meu universo é muito esse, né? E é exatamente essa a ideia e a minha missão como terapeuta sexual hoje é trabalhar o prazer feminino e o despertar desse empoderamento, dessa sexualidade que é tão difícil hoje em dia, ainda, né? Na verdade, era muito mais difícil antes, mas ainda é muito difícil para as mulheres se libertar, né, de tantas crenças, de tanta repressão, de uma educação sexual difícil. Então, a ideia é essa.
no meu Instagram, na minha vida, no meu consultório, minha rotina é essa. Então, a gente se identifica muito por isso, né, Alessia? Acho que a missão é a mesma, cada uma com a sua forma de abordar, cada uma com a sua forma de falar, mas o importante é que nós, mulheres, eu acho que isso é muito importante, essa consciência que a gente tem que ter, de que as mulheres, elas têm que se unir para que a gente possa alavancar a sexualidade feminina, né? Então, se a gente é da área, principalmente, a gente precisa pegar essas mulheres que são da sexualidade e, vamos junto, ninguém é uma concorrente da outra, tem espaço para todo mundo, eu acho que isso que é o mais importante. A gente tem que se unir para fazer todas as mulheres entrarem no mesmo barco, sabe? De ser uma pessoa sexual, né? Exato. Eu sou bem suspeita, assim, eu adoro, porque, como eu brinquei com você, acho que foi justamente o fato de ter me descoberto muito tarde, né, no sentido de, eu brinquei, eu falei, eu sempre fui transante, isso nunca foi um problema para mim, falar sobre sexo, fazer sexo, nunca foi um problema, mas entender que sexo eu estava fazendo, como eu estava fazendo sexo, que se eu tinha um orgasmo ou não, se eu me masturbava ou não, e isso eu fui saber depois dos 30 anos de idade, eu tenho 39, né? Então, foi muito tarde. Essa coisa de, eu tenho um órgão único, exclusivo para o prazer, também não fazia ideia. E eu fui só saber depois que eu comecei a estudar sobre sexualidade. Então, mesmo sendo ativa sexualmente, mesmo estando ali todos os dias tranquila, super descontraída, super assim, para viver a minha sexualidade, mas eu não sabia o que era sexualidade, né? E acaba também é um termo que é bem novo também no mundo. Então, e aí quando eu descobri isso, que eu falava, caramba, eu tenho um clitóris, como minha mãe nunca me contou isso antes, né? Essa utilidade pública, né? Exato, eu falava, cara, eu preciso contar isso pro mundo. Então, e foi assim realmente que começou o meu trabalho, né? De poder contar, gente, vocês gozam? Gente, vocês se masturbam? Porque isso não é um papo que você tem com as amigas, né? Então, e aí eu fico pensando, poxa, eu, que era tipo a mais saidinha da turma, nunca falei sobre. Imagina, quem não tem acesso à informação, né? Quem não tem amiga para falar sobre o assunto. Então, isso foi realmente um motivador, assim, foi uma forma que foi muito legal e teve uma aceitação muito bacana também. Então, acho que essa foi o que mais eu acho que foi legal no meu trabalho, foi de não ter sido julgada, foi de não ter sido criticada porque eu estava falando sobre isso, sabe? Então, eu acho que isso foi uma das grandes conquistas. Porque a gente vê muitas pessoas falando, você tá vendendo produto erótico, isso é coisa de puta, isso é coisa de... Eu nunca, graças a Deus. Eu acho que por fato de levar também as coisas de forma mais lúdica, né? De levar de um jeito mais leve, isso nunca foi um problema para mim, sabe? Então é muito bom você poder dividir esse tipo de conteúdo hoje com as pessoas. Muito legal. Eu falo muito isso. Quando a gente trata o assunto com naturalidade, o outro, ele também encara isso com naturalidade. Se a gente vai lá e fala de sexualidade toda tímida, toda, meu Deus, que vergonha de falar isso, o outro já tem vergonha. Então imagina como ela vai se sentir constrangida de eu falando aquilo para ela. Né? Então a gente chega já falando e perguntando, porque pra gente, e eu falo muito isso para as meninas aqui, para as minhas pacientes, é muito comum a gente chegar e perguntar, você se masturba? E pode ser uma pergunta. E para o outro é uma pergunta, como assim você está me perguntando uma coisa tão íntima, né? Aí, tipo, para o outro é meio ofensivo até. Então a gente tem que cuidar. Para mim é tão natural, e eu acho que para você também, que a gente se vê falando na mesa do bar, do restaurante, alto, como se estivesse falando assim, nossa, como é que foi seu trabalho hoje, sabe? E aí a gente vê, tá todo mundo olhando com aquela cara, nossa, de onde saiu essa pessoa, né? Então isso é muito ruim. Se eu tô no bar, provavelmente o garçom vai levar o produto erótico para casa. A Alessia já vai com a mochila, né? Já vai isso com é fácil. Vai de gorjeta, vai o gelzinho, olha só, é casado, solteiro, tá, olha, tem uns negocinhos aqui, tá a fim de levar para casa? Não dorme no ponto, não dorme no ponto.
Muito bem. Ó, então assim, meu áudio tá bom, tá falando que meu áudio tá abafado. Tá abafado? Pra mim tá tranquilo. Pode ser que Tá eu sou bom? a pessoa mais empolgada, eu grito um pouco. Gente, fala se o áudio tá bom aí, por favor, tá? Dá um retorno só pra mim saber se o áudio tá bom, senão eu tiro o fone, eu troco, sei lá. Mas o que eu queria muito, Alessia, de você, principalmente, tem um monte de pergunta aqui que a galera fez, e sempre relacionada muito com como se soltar, como que eu desperto a sexualidade, porque é o que a galera quer saber, né? Então, como que eu faço para me tornar uma mulher de fato empoderada, uma mulher sexualmente, sentir sexualmente sensual, né? Então, isso, as mulheres têm muita dificuldade ainda de se soltar nesse sexo. Então, tem algumas perguntas que eu separei aqui, e aí a gente vai debatendo um pouquinho sobre elas, pode ser? Ó, claro. Adoro. Você tá meio travada para mim, Alessia. Eu? Eita. Peraí, deixa eu ver. Será que sou Tô, eu? Não sei, já tô meio perdida agora. tô aqui. Tá um pouco, mas Tá. tô te ouvindo ainda. Também tô te ouvindo. Então, beleza, vamos lá. Ó, Eu tava indo, eu ia colocar um filtro, mas eu não sei se eu tô escura, mas acho que tá indo. seu vídeo tá um pouquinho embaçado. A Daiana falou que o vídeo da Alessia tá ruim. Tá um pouquinho embaçado, mas não tem problema. Acho que é a internet que tá, tipo, oscilando, né? Mas vamos lá, tá dando pra ouvir, tá tudo certo. Vambora. Vamos lá. A primeira pergunta, Alessia, que eu quero que a gente discuta, e é a pergunta principal, né, que fala do tema da live, justamente, o que fazer primeiramente para a gente despertar a nossa sexualidade? Que dica você daria para isso? Bom, como sexualidade é a energia, né? Hoje eu até fiz um post sobre isso. É a energia que nos move a viver o amor, a viver os nossos relacionamentos. Então eu acho que a primeira coisa é a gente aprender a se relacionar bem com a gente, sabe? É a gente trazer uma dose de auto-amor diário para a nossa vida. Olhar a gente com mais carinho, olhar a gente com mais amor, olhar a gente com mais aceitação. Eu acho que quando a gente começa a enxergar a gente como primeiro, sabe, como prioridade, eu acho que a gente consegue viver a nossa sexualidade de uma forma mais leve. Porque a sexualidade é coisa que, tipo, a gente nasceu com ela e ela só vai acabar quando a gente morrer. Então, se eu passo essa jornada sem me aceitar, se eu passo essa jornada presa a padrões que me colocaram um dia, se eu passo essa jornada presa sobre o que um parceiro quis falar para me ofender, ou para me manter num relacionamento, ou para falar que eu não sou boa de cama, que eu não sou isso. Se eu me prendo a essas coisas, eu acho que a gente não vive bem a nossa sexualidade. Então, acho que primeiro, agora, quando a gente tem certeza de que a gente é boa, sabe? Que a gente é gostosa, que a gente é feliz, que a gente se ama, que a nossa autoestima é maravilhosa, o mundo pode falar o que quiser, que eu vou só mandar a banana para ele e falar, tô nem aí com o que você tá pensando, né? Eu sei quem sou eu e é essa energia que eu vibro. E também quando a gente está vibrando essa energia do amor, do alto amor, eu acho que o mundo enxerga a gente com essa mesma energia. Então ninguém vai ter coragem de falar nada para você se você tá vibrando amor. Né? Se você tá vibrando autoestima, as pessoas vão olhar e falar, caramba, olha como é a autoestima dela, né? Tipo, minha mãe diz que eu sou a rainha da autoestima. Mas minha filha, vai emagrecer? Vai fazer uma academia? Pelo amor de Deus, não, ninguém merece. É muita autoestima que tem dentro desse corpo. Eu falei, mãe, tô ótima. Tô bem, tá? Perfeito. Exato, né? Então eu acho que é isso. É a gente se olhar com mais carinho, sabe? É a gente se olhar com mais cuidado, sem muita crítica, sabe? De que, eu tô gorda, eu não valho pra nada, eu não sirvo pra nada, eu não sou, sabe? Porque eu não consigo gozar, se eu não gozo, eu não sou uma mulher de verdade. Então, acho que são muitas coisas que a gente vai se prendendo e que vai impedindo a gente de viver a nossa sexualidade, né? É isso aí.
Perfeito, Alessia. Acho que eu só acrescentaria no que você falou, e na verdade não é nem acrescentar, é complementar. É, o que referência, porque qual é a principal coisa que eu vejo nas mulheres reclamando? É o meu corpo. Eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha do meu parceiro olhar o meu corpo, porque essa neura é dela, né? Então, assim, qual é a referência de padrão estético que você está seguindo? Aonde você está se baseando para falar que o seu corpo é ruim? É muito difícil a gente, obviamente, olhar a revista, olhar modelos e falar, nossa, eu me baseio nas modelos. Por quê? Né? Porque elas estão na mídia. Então, a gente precisa entender que aquilo, elas trabalham para aquilo, trabalham com o corpo, né? Então, elas têm que talvez mostrar o que de mais bonito elas conseguem, mas nós não, nós somos seres normais, né, que estamos aqui na sociedade, e a gente pode muito bem ser pessoas maravilhosas e ser pessoas extremamente mais sensuais do que um padrão de referência que eu vejo na TV, porque aquela mulher que às vezes tem o melhor corpo e que você acha, né, o melhor corpo que você julga que é o corpo perfeito, pode ser que na cama ela não seja uma mulher empoderada. E aí ela perde para várias gordinhas por aí, sabe? Então a gente precisa entender que o estético, ele é pequeno perto de tantas outras coisas. Ele é pequeno perto da minha atitude, de como eu posso me portar em relação a esse sexo e a esse parceiro. É muito além, né? Ser uma mulher sexual e sensual vai muito além do estético. O estético não vira nada, né, Alessia? Não vira nada perto do que a gente pode ser. E a gente pode ver isso na prática com homens também. Às vezes um cara bonitão, vai transar com ele, o cara é terrível na cama. Tipo, por isso eu sempre digo, prefiro os gordinhos. Os gordinhos. Uma barriguinha representa mais. Então, assim, mas isso você tem razão. Por exemplo, eu fiz agora o lançamento das minhas lingeries, né? Que foi uma das coisas que eu olhei e falei assim, cara, a quarentena tá mexendo com a sensibilidade, com os nervos, literalmente, né? Da maioria das pessoas, principalmente das mulheres. Então tá todo mundo, ai, porque eu só tô engordando, ai, porque eu só tô isso, ai, porque meu desejo não tá legal, ai, porque eu não tô sentindo mais, me sentindo tão atraente. E daí eu falei, caramba, né? E aí eu não sei porque eu falei assim, cara, eu vou lançar umas lingeries. E aí quando a gente pensa nisso, o que a gente pensa? A gente sempre pensa na modelo magra, né? E aí eu falei, caramba, estamos em pleno Covid, estamos em plena quarentena, como é que eu vou fazer para contratar modelo para poder fazer ensaio fotográfico? Eu vou precisar de gente, vou precisar de... Sabe? E aí eu falei assim, não, vou chamar uma amiga e vou pegar a maquiadora que tem um corpo bonito e vou falar com ela, bom, eu vou precisar de uma maquiadora e de uma modelo. Falei, vou pegar as duas e falei, cara, aí chamei uma amiga que era magra. E eu falei, olha, você tá sozinha, você tá em quarentena, você tá em segurança. O resto também tá todo em quarentena, então você pode ser minha modelo? Ela falou, claro. E ela, uma mulher super despojada, cabelo rosa, aquela coisa. Eu falei, é magra, não tem barriga, tá toda bonitinha, perfeita para ser minha modelo. E aí, o que acontece? Quando chegou lá, eu falei assim com a maquiadora, falei, cara, você tá gata, teu cabelo tá brilhando, bota uma make nessa cara aí, que você vai fazer umas fotos também. E aí você se jogou. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que dizer, se eu entro com as minhas lingeries, se eu tô criando uma linha de lingerie, para dizer para as mulheres que tá tudo bem elas passarem a quarentena sem se sentir sexy, ou que eu quero que elas usem uma lingerie, usem um pijaminha para elas estarem em casa, mas elas se sentirem sexy, eu também tenho que estar nessa. Eu vou botar minha bunda para jogo também. Botou a bunda nas mídias. E botei a bunda, falei, eu não sou a pessoa mais desprovida. Eu tenho minha barriguinha, tenho minhas gordurinhas, mas eu acho que minha bunda tá bem bonita nessa foto. Força, vamos reforçar o que eu tenho de melhor. Minha bunda, pra que eu tenho que ficar lá mostrando as minhas pelanquinhas na barriga, né? Porque eu tenho que mostrar, eu não tenho silicone nos peitos, os peitos estão meio caídos, aquela coisa. Eu falei, cara,
Mas a outra tinha silicone no peito. Eu falei, você bota teus peitos pra jogo, bota minha bunda pra jogo. Mostra que é favorável, né? Exato! E, cara, e as fotos ficaram incríveis, porque eu acho que ficaram mulheres reais, ficamos mulheres... A gente se jogou e eu acho que foi uma coisa que... A gente trouxe a nossa sexualidade mais aflorada também. Eu olho as minhas fotos, eu não queria tirar maquiagem. Eu tirava foto, eu chegava em casa e tirava foto de tudo que era posição e tal. Então eu acho que isso é muito legal. E quando a gente vive isso, a gente consegue trazer mais verdade ainda para o dia a dia das mulheres. E aí uma coisa que foi muito interessante... A própria moça da confecção virou e falou assim, nossa, mas você só tá me pedindo, porque a gente combinou de ir sob demanda, né, sobre encomenda, só estou vendendo XG e GG. Só. Olha só. E ela falou, Alessia, não vai vender P? Você não tá vendendo P? Você não tá vendendo M? E eu falei, cara, não tô. Até agora não vendi uma peça P. Nenhuma. Tá, eu só vendi XG e GG. E ainda pedidos para serem tamanhos mais especiais. E de mulheres que me disseram, Alessia, eu nunca, em 25 anos de casada, em 9 anos de casada, eu nunca vesti uma lingerie sexy pro meu marido. Olha isso. Olha só. Porque cara, se acha gorda, gente, é uma coisa que eu falo muito sério. O cara pouco vai se importar pro que você se importa. Essa é a verdade. E se o cara quer transar com você, é porque ele tem tesão em você. A neura é sua, é da sua cabeça. Né? E quando fala de lingerie, Alessia, eu acho muito importante falar uma coisa. A gente tem que botar a lingerie pra gente. Colocar aquela lingerie que favorece, que eu olho no espelho e falo, nossa, tô gata, tô gostosa. Eu me pegava, sabe? Me pegava real. Então é assim. Olha, e eu acho que foi justamente isso. Porque eu não sou a pessoa da lingerie. Eu, em 8 anos de mercado, eu nunca vendi lingerie. Eu não suporto vender lingerie. E a dona da confecção falava assim, você vai parar com esse discurso. Porque a gente lançou o ano passado as calcinhas que falam, da Mickey e tal. E daí eu falava assim com a minha sócia. Eu falei, cara, você cria, eu sou a pessoa que vendo. Eu não sei, eu não gosto de lingerie. Mas porque pra mim nunca era importante. Mas até o momento que eu vi que era importante a gente estar dentro de casa sexy. E aí, e outra, eu coloquei espelho no meu quarto. Aí eu falei, eu queria estar com lingerie bonita. Eu falei, gente, eu olhava, acordava, falava assim, não, eu me vestia, eu mereço uma lingerie bonita hoje. Bonita, exato. Né? Eu falo, quando a gente coloca, Alessia, quando a gente coloca uma calcinha rasgada, bege, feia, a gente se sente feia, a gente se sente mal. Sim. Parece que a gente encarna aquilo, né? Parece que o corpo já fala, nossa, eu tô gorda, tô horrível. Qualquer pessoa fica gorda e horrível com uma calcinha bege rasgada, gente, sabe? Então, assim, é uma questão de bom senso também, né? Então, mas o que eu quero principalmente focar é que muitas vezes as mulheres, elas ficam buscando lingeries que vão agradar o parceiro. Então, pô, ele adora fio dental, eu vou botar um fio dental? Não! Se você não gosta de fio dental, não bote um fio dental. Porque você não vai chegar poderosa, se sentindo, se achando. Você vai querer só esconder a sua bunda, quando era pra mostrar, né? Então, tem que tomar muito cuidado. A lingerie tem que ser pra você. Você tem que estar se sentindo maravilhosa, disfarçando o que você não gosta e te incomoda. Porque existe lingerie assim, né, Alessia, que te disfarça um pouquinho mais aqui a parte da gordurinha da barriga. Eu sou a pessoa mais sem bom senso nesse ponto. Eu brinco que o que tem que estar malhada é a perereca. É a perereca que tem que estar malhada. Por isso tem você aí. As pererecas que tem que estar malhada, não é, eu tenho que ir porque é a minha barriga. Se você quer malhar, tá tudo certo, sabe? Você quer ser um corpo maneiro, porque uma amiga me dizia esses dias, e eu achei super pertinente, porque ela falou, a gente às vezes tem que tomar cuidado com isso também, de sempre do culto ao corpo, porque eu quero estar bem. Aí ela dizia assim, amiga, eu quero estar bem com o meu corpo para eu ter disposição para minha filha, para eu conseguir correr atrás dela, que tem 3 anos. Eu tenho 37, eu fico ofegante, eu não consigo subir bem uma escada, sabe? Eu acho que é a gente malhar, a gente cuidar da nossa saúde, porque é o nosso templo, é aquilo que é mais importante, né? Mas não para ir para a cama, para estar pelada para alguém.
Eu tenho que malhar porque eu tenho que estar pelada, gostosa, sabe? Não é pro outro, né? É pra você. Exato. Então, eu acho que esses são pontos importantes também que a gente tem que sempre pensar para a gente conseguir aceitar isso melhor, sabe? Para a gente conseguir, que aí eu acho que é a nossa dose de autoamor, né? Por que você quer estar malhada? Por que você quer estar gostosa? Porque eu quero estar gostosa mesmo e eu quero... Não, beleza, então pronto. Não tem sofrimento, sabe? Não tem sofrimento, exato. E se eu não tiver, tudo bem também, porque eu me amo da mesma forma, né? Ah, então eu só vou me amar se eu tiver com o meu corpo ideal? Não é bem assim. Aí os seus parâmetros estão um pouco distorcidos, talvez, de estética, né? Então, qual é a sua referência novamente? Porque a gente tem que se amar independente, sabe? É lógico que é uma questão de saúde, mas o amor próprio, ele vem de dentro, ele não tá fora, né? E aí eu acho muito também que quando você... Ele pode, sim, ter uma influência fora do seu corpo. Então, é o que a gente fala, assim, em casa, eu fico toda largada, e aí eu me olho no espelho, eu me sinto feia, eu me sinto... Então, assim, é interessante a gente estar bonita pra gente, pra quando a gente se olhar no espelho e falar, pô, que bonita, eu tô bem, tô me sentindo bem. Isso eleva o seu astral, sua autoestima, isso eleva o seu amor próprio. Mas é pra você, é tudo pra você. Por mais que você more sozinha, faça pra você, faça por você, né, Alessia? Acho que isso é muito, muito, muito bom. A gente precisa frisar muito isso, porque as pessoas, elas ainda... querem, e as mulheres, elas querem muito agradar o outro, né? O parceiro, se vestir para ele, se arrumar para ele. Ah, eu só me arrumo quando eu vou sair com meu parceiro, quando eu vou ver ele. Não é assim. Você tem que se arrumar para você, para ficar bonita. Enfim. Exato. Eu acho também. Essa quarentena, eu acho que as pessoas, ao contrário da maioria, eu falei, cara, eu acho que eu nunca me senti tão bonita. Porque a gente, acho que o fato da gente estar todos os dias em casa, então todos os dias eu me maquiei praticamente todos os dias, umas 2 vezes por dia, porque aí de dia eu maquiava de 7 da manhã, e aí quando era noite eu ia fazer uma live, uma coisa, então tava ali, aí eu brincava, eu nunca fiz isso, aí eu voltei, a gente foi pra Tailândia, eu comprei um monte de máscara, hoje é dia de meu skincare, hoje eu tenho que fazer não sei o que lá. Então, demais. E aí você cuidar um pouco mais de você, tá atento. Eu comprei, eu falava com as amigas, que trabalham com joias, semi-joias, aquelas coisas. Eu quero botar um brinco novo, não aguento mais os meus brincos. Me mandem brincos, me mandem coisas que não é o fato de você estar em casa que você não tem que usar nada. Pra quê? Eu não vou sair do quarto pra sala? Exato, não, vai lá e faz uma foto bonita. Faz uma foto, sabe? Então, você, né? É o que mantém o movimento mesmo pelo cuidado ali é chato, é cansativo, talvez, mas dá uma animadinha, sabe? Porque a gente já tá vibrando uma energia mundial que tá muito pesada, que tá muito carregada. Se a gente continua vibrando a energia externa dentro da gente, cara, não vai ter gente que vai segurar a onda. A gente vai ter muita, sabe? A gente vai ter muita tragédia, a gente vai ter muito... Então, a gente precisa estar... né? Exato. Então, acho que a gente precisa estar vibrando a energia boa pra gente, que o mundo... Entregar pro mundo a energia boa para a gente poder receber essa energia de volta. Exatamente. E é muito legal, que agora eu lembrei de uma amiga minha que falou que ela falou assim, tô me sentindo tão largada porque eu não posso fazer a sobrancelha, não posso fazer a unha, né? E são coisas que dão uma elevada na nossa autoestima, né? A gente fica mais, parece que tá mais limpa até, né? Fazer a sobrancelha, Não que precise, tá, gente? A gente não tá falando que precisa. Quem não faz, tudo bem também. O importante é que você se sinta bem com você. E aí ela tava falando, tal, que é difícil, tô me sentindo tão largada. E aí ela tinha falado que tinha parado de usar sutiã. E aí ela falou assim, nossa, mas eu tava me sentindo mais largada ainda, então eu voltei a usar sutiã. Eu achei o máximo aquilo, sabe? Tipo, como um sutiã pode fazer diferença na vida da mulher, né? Então, assim, eu vou falar, viu? Porque se pudesse, eu ficar... Olha, é uma das liberdades. Fala, não temos que usar sutiã. É ótimo, tá sem. Liberdade, que é isso. Mas eu acho que isso também são coisas, habilidades que a gente vai transformando. Por exemplo, eu sempre fiz minha unha, sempre fiz e tal, mas eu gosto de ir numa manicure para ficar inventando moda, botar uns trecos grandes, umas coisas assim, né? Aquelas que você não consegue pegar nada. Uhum.
E aí eu falando com uma amiga que tá de quarentena no Espírito Santo, e ela fala assim, cara, aí eu fazia minha unha, vou fazer uma live, pô, tem que fazer uma unha e tal, não sei o quê. E daí ela falou, cara, como você faz isso? E não sei o quê e tal. Eu falei, amiga, habilidade, vamos lá, vamos treinar e tal. Adquire. E ela comprou um alicate e fez. Esses dias ela postou no Instagram, eu morri de rir. Só que ela foi muito engraçada, porque ela virou e falou assim, aprendendo novas habilidades e economizando. Aí ela me mandou as contas de quanto ela ia economizar no mês, financeiramente, assim, sabe? Olha só. Cara, eu não tô acreditando que você me inspirou a economizar não sei quantos reais por mês. Ou seja, eu não preciso mais sair para poder fazer unha. Agora ela vai fazer sempre, né? Tá ótimo. E ela falou, já comprei um monte de esmalte, tô fazendo aqui minha unha e tal, e eu mesmo tô cuidando. Então, assim, eu acho que depilar, gente, depilar é uma coisa importante. Às vezes eu tô falando assim, não depilo. Não, essa eu não abri mão. Essa eu falei com a minha depiladora. Eu falei, quebra um gás pra gente aí, amiga. A gente não tá usando, mas pelo menos... Vende máscara, vende máscara. Pelo menos pra gente achar que tá tudo certo. Não dá pra fazer, a gente é desprovido. Não, é uma situação de rolo. Mas tem mulher que não se importa também, beleza, né? E tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu acho que cada uma tem que olhar e falar, cara, eu tô bem zona cabeluda. Tá ótimo. Tá sentindo bem, é o que importa. Sabe? Isso aí eu acho que eu sou uma das coisas. Cara, não tem nada que é regra na vida. Se te deixa feliz, se você olha no espelho e fala assim, cara, que gata, ponto. Tá tudo certo. É isso, Alessia. Essa é a chave, né? Você tá bem com você mesmo, independente de como tiver. Independente de como tiver. Isso é amor próprio, isso é autoestima. E aí eu queria voltar só numa questão que você falou, também, que eu até anotei aqui para fazer um gancho, que as mulheres, elas costumam a se anular na sexualidade, muito disso, porque elas acham que elas não se sentem capazes, né, de serem sexuais. Então, elas acham que, meu parceiro é muito mais sexual que eu, então eu vou fazer mais para agradar do que para mim, de fato, né? Então, elas sempre terceirizam aí o prazer, terceirizam o que elas, de fato, teriam que tomar para elas. E por que isso, né? Porque a gente teve uma construção social assim. Agora, nós, mulheres, somos tão sexuais quanto os homens. A gente nasce ser sexual tanto quanto os homens. O que difere nós dos homens é a nossa educação sexual, que é repressora. Na verdade, nem é, né? A gente nem tem educação sexual. Então, isso difere a gente. Os homens são estimulados, pode ser que da maneira errada, sim, por filmes eróticos, pelos pais, mas são estimulados a ter contato com a sua sexualidade. Pô, de criança, se você vê uma menina se masturbando, você reprime, você briga, você manda pro quarto, deixa de castigo. O menino não, você faz, tipo, vista grossa, né? E, tá na fase, tá na idade, né? E aí, óbvio, ele tá livre, então ele não se sentiu reprimido para isso. Mas nós não, somos, né, princesinhas do papai, a gente não pode pensar em sexo. Quem dirá pôr a mão na nossa vagina? Porque, que absurdo, ela sabe, essa menina tá se masturbando com 3, 4 anos. Mas é por ignorância, porque a gente está numa fase de descoberta, não tem nada de sexual naquilo na criança. E aí começa essa situação da repressão da sexualidade. E a gente tem que despertar isso quando a gente é adulta e toma a consciência de que isso foi uma educação, foi uma falha aí no nosso processo, né? E não é nosso, a gente não tem que pegar isso para nós. A gente primeiro tem que entender que isso foi colocado em nós e não é nosso. Então, se a gente entende que não é nosso e foi colocado em nós, como que eu quero pensar a partir de agora? Como que eu quero ser a partir de agora? Esse é o primeiro processo para despertar sua sexualidade, é entendendo que a partir de agora eu quero ser uma mulher diferente e eu quero esquecer tudo aquilo que colocaram para mim na infância, né? Eu acho que isso é muito importante. Exato. E quanto mais a gente consegue ter essa percepção, né, mais do que eu falar assim, fulana fala sobre sexo, fulana, cara, não, eu quero falar sobre sexo tanto quanto ela.
né? Mais do que julgar ali. E, eu não sei, eu não consigo ter um bom desempenho, eu não consigo chegar ao orgasmo, minha libido tá baixa. Gente, é um treco que me irrita hoje em dia, é assim, minha libido tá baixa, eu não consigo. Cara, não, hoje mesmo uma mulher falou assim, Alessia, qual produto eu uso porque minha libido tá baixa? Eu fiz um teste, um exame, eu nem sabia que existia isso. Fiz um exame e disse que minha libido tá baixa. Eu falei com ela, você tá sem tesão? Gata, você tá sem tesão na vida, né? Então a gente coloca tudo pro sexo. E é interessante isso, porque a gente é uma sociedade muito sexualizada, mas a gente não consegue entender como viver essa sexualidade. Sim. Né? Ou essa sexualidade mesmo, a gente trazer isso para nossa vida como algo bom. Porque quando você tá falando de sexo, ou é para sacanear alguém, ou é para zoar alguém, mas nunca é para falar assim, cara, olha só, eu não tô transando todo dia, eu não tô transando uma vez por mês. Por que será que eu tô transando uma vez por mês? Alguma coisa tá errada. Peraí, será que eu tô me sobrecarregando muito? Será que eu tô ali com o meu parceiro não tá me ajudando? Eu tô ficando muito esgotada, muito estressada com os filhos, com a família e tal, e eu não tô conseguindo me entregar ali para esse momento, porque o sexo é algo extremamente importante para nossa vida. Então, acho que quando a gente diz o tempo inteiro que a gente terceiriza, ou que a gente foi colocado isso na gente como uma forma o tempo inteiro de justificar esse problema, também eu acho que é uma hora da gente, peraí, se eu falei sobre isso, tem alguma coisa errada. Então, peraí, como é que eu ressignifico isso aqui? Como é que, não, eu não dou conta, eu não tô transando. Gente, não, transar todo dia, pelo amor de Deus. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês transam todo dia? Eu não tenho paciência. E a gente escuta as mulheres o tempo inteiro reclamar que tem que transar. Eu faço eventos para mulheres, o tempo inteiro assim, hoje é dia de cumprir tabela. Hoje é dia. Tem que ir embora porque hoje é dia, porque o fulano de tal chegou, porque o fulano de tal hoje disse que quer. E eu, oi? Horrível, né? Que horrível então, isso. Isso eu acho que são coisas que a gente precisa trazer à tona, mais do que a gente ficar dizendo que a gente aprendeu que a vagina não se toca, que a vagina, sabe? Olha, a gente aprendeu que a gente tem que satisfazer o homem toda hora. Vamos ressignificar isso? Eu tenho que me satisfazer? Né? Como é que você vai se satisfazer na hora do sexo? Como é que a gente vai fazer as mulheres gostarem de sexo? Porque, gente, na hora que a gente gosta de sexo, a gente gosta muito mais do que os outros. É verdade. Isso é real, cara, isso é real. Eu acho que colocaram isso pra gente, porque senão a gente já tinha dominado o mundo há muito tempo, entendeu? Então, porque uma mulher com sexo em dia, uma mulher sexualmente ativa, cara, essa mulher domina o mundo, sabe? Ela domina o que ela quiser, sabe? Ela faz o que ela quiser da vida e ninguém vai dizer o contrário para ela. Então, a gente precisa, eu acho que, ressignificar um pouco isso de que a gente não pode, que a gente... eu não me masturbo porque a vida inteira me disseram que eu não podia. Ok, você escutou essa informação, beleza, faz sentido pra você? Não, então vamos lá mudar o jogo. Exato, As pessoas têm dificuldade de pensar o que faz sentido pra elas agora, né? Agora, hoje. Não o que tá lá atrás, o que colocaram em mim. Porque senão a gente deixa qualquer coisa entrar na gente. Pô, qualquer pessoa que chegar na rua e falar, nossa, é gorda, hein? Você vai se achar gorda? Não, se você sabe dos seus valores, dos seus princípios, se você sabe do seu potencial como mulher, se você se ama, não vai entrar em você e aquilo não vai te afetar. Porque você é uma mulher adulta. Você já tem discernimento para isso. Antes a gente era criança, adolescente, não tinha. Então tudo que vinha entrava. Agora não, depende de nós. Entra ou isso não é para mim? Entra ou isso não é para mim? E o que eu quero por dentro de mim? Então, acho que isso precisa ser, de fato, ressignificado, né?
Até mesmo para a gente formar a nova juventude que está aí, formar a nova geração que está aí, porque senão a gente vai continuar replicando as mesmas falas das nossas mães, a mesma fala das nossas avós. Para as nossas filhas. Se a gente não transforma isso, se a gente não ressignifica isso do tipo, cara, eu escutei isso, cara, isso não é uma verdade. Então eu não vou falar mais sobre isso. Mesmo que alguém fala, não, é difícil para mim, porque eu sei que tem questões culturais, eu sei que tem questões religiosas, eu sei que tem muita repressão, isso é uma verdade, né? Mas eu posso fazer diferente com a minha filha, eu posso fazer diferente com a minha sobrinha, eu posso fazer diferente com as próximas gerações. Então, como eu lido com isso? Se você acha assim, ah, não, eu tenho medo por conta não, porque isso não é... Se você tem medo por conta do julgamento da mãe, da religião, você já sabe que isso não é uma verdade. Sabe? Exatamente, porque você sabe que é pelo outro. Exato, então você já sabe. Agora não, se você já diz que não, eu não vou transar porque pra mim isso é pecado, ok. É a tua verdade. Exato. Sabe? Mas se você não faz por medo, porque sabe que, ai, não, mas não sei se isso é uma... Sabe? Tipo, então, você já sabe que isso pode ser desconstruído. Você ainda só não está preparada para essa desconstrução. Mas é tentar ressignificar isso na vida, né? Que aí eu acho que a gente vai conversar com o parceiro, entender, falar, pô, vamos lá, senta aqui. Isso não tá legal. A gente aprende, nós mulheres aprendemos a viver dessa forma. Poxa, eu queria tanto poder ter prazer junto com você. Queria tanto poder viver isso que as pessoas dizem que acontece na vida das mulheres aqui dentro da nossa relação. Você não vai ser mais ou menos, eu não vou ser mais ou menos do que você na nossa relação. Será que não dá pra gente, tipo, o meu prazer ser importante também? Né? Então, eu acho que isso são coisas importantes pra gente começar a ressignificar, pra gente começar a explorar mais e a externalizar isso, né? Esse sentimento. É verdade. Quando a gente aceita... Quando a gente aceita isso, né? Quando a gente aceita ir para um sexo sem prazer, quando a gente aceita ir para um sexo sem orgasmo, a gente está aceitando menos do que a gente merece. Né? Então é como se a gente falasse para o nosso parceiro assim, eu aceito isso porque é isso que eu mereço mesmo. Sabe? Não é isso que você merece. Você merece muito mais. Você merece ir para um sexo com prazer, sim. Você merece ir para um sexo com orgasmo, sim. Né? Eu fico imaginando, Alessia, se fosse ao contrário. Eu fico imaginando se fosse ao contrário. Se a gente falasse para os homens assim, pensasse, né? Pô, hoje eu vou pensar se eu quero que ele tenha prazer. Hoje eu vou pensar se eu quero que ele tenha orgasmo. Primeiro eu vou ter o meu. Se de repente eu tiver com disposição, eu faço ele ter um. Se não, eu peço desculpa e tá tudo certo. Você imagina isso? Cara, sabe o que ia acontecer? Nada. Porque eles iam falar, você não vai me dar não, vou bater uma punheta e vou dormir, pronto. Também, porque eles estão muito liberais com isso, né? Eles estão muito liberais. Porque eles estão muito objetivos. Eu acho que essa é um pouco a diferença, sabe, Laís? Que a gente romantiza muito. A gente aprendeu que a gente tem que ter muito... A gente tem que viver muito o amor. E quando a gente desassocia um pouco, não é que você tem que transar sem amor, né? Eu acho que você tem que, se você quer estar ali com alguém que você ama... Cara, isso é extremamente importante, mas não é porque você tem que estar com alguém que você ama pra vida. Sexo é outra coisa, sabe? Sexo é você cuidar da tua saúde sexual. Você não tem que ir pra cama com o teu parceiro e fazer um sexo obrigada só porque você ama ele. Ou porque ele diz que te ama e que você é a esposa dele e que você tem que transar com ele. Não é. Ah, não, cara, eu tô cansado. O que os homens fazem quando eles estão cansados? Porra, gente, vamos lá. Vai lá, dá uma metidinha, goza, dorme e não quer nem saber que roupa, que lingerie que você vestiu. Não. O cara tá cansado. Agora, gente, como o orgasmo é incrível e maravilhoso pra isso. Como relaxa a gente, como tira todas as tensões. Se a gente fosse inteligente o suficiente, sabe, pra isso... A gente que desgasta mais, que tá mais cansada, que tem 3 jornadas, pois a gente
Faria, falava assim, vem aqui, vamos fazer um sexo aqui, mete um aqui e tal, pá, bota a gente ali pra poder, vai, dá uma chupadinha aí, me faz gozar, pô, vira e dorme, entende? Não é? E dane-se, ó. Exato, mas aí a gente não, a gente precisa trazer todo o romantismo, porque, porque se ele não fizer uma preliminar, se ele não falar que me ama e tal, e aí vem muito a frustração, porque normalmente o homem não vai ficar falando muito disso. Mas eles não tiveram educação sexual também, então eles também não sabem como lidar com a mulher. Aprenderam com o filme pornô. Exato. E pronto. A gente teria que reeducar os homens. Porém, que homem que quer, né, parar aqui para ver uma live dessa? Pô, são poucos, é a minoria que pede informação, que quer saber, a minoria. E os que estão fazendo isso, eles saem muito mais à frente no processo aí das mulheres, do entendimento de como funciona a mulher. Porque para a mulher é muito mais difícil mesmo transar, virar para o lado e dormir. Ela quer aquela atenção, ela quer beijo, ela quer carícia, ela quer não sei o quê. Eu acho que o mínimo, né, Alessia? Eu acho que o mínimo é ter troca. Eu acho que é legal. Um dia, essa noite vai ser sua. Só você vai ter prazer. Sensacional. Na noite que vem, o homem só vai ter prazer. Beleza. Mas normalmente, eu acho que é troca. Então, pô, se eu tô fazendo em você, faz em mim. Se você tem orgasmo e prazer, eu também mereço ter, né? Então, troca é o mínimo que a gente espera de um relacionamento, de uma relação sexual a dois. E aí a gente não está falando de amor, a gente não está falando de romantismo, a gente está falando de troca, né? Então, o que você pode, eu também posso, o que você quer, eu também quero, o que você admite, eu admito, o que você não admite, eu também não admito, né? Então, acho que isso é uma questão de conversar, e não tem como a gente saber mais disso do que conversando com o nosso parceiro, e grande dificuldade das mulheres aí na conversa também. Exato. E vai fazer toda a diferença, porque uma vez que você consegue conversar sobre a tua relação, uma vez que você consegue dizer para a pessoa que, cara, olha, hoje eu tô muito cansada, mas se você começar ali, me fizer uma massagem e tal, pode ser... Porque, gente, eu pelo menos tô assim. Eu posso estar acabada, mas se vier com uma massagenzinha, fizer ali, ó, já começar com um beijo bom e tal, rapidinho, 2 tempos a gente acende lá embaixo. Então, eu acho que falta um pouco disso, essa cumplicidade, esse comprometimento também, de mostrar para o outro como eu gosto. Olha, eu tô muito cansada. Da sinceridade também, sabe? Nós mulheres, a gente quer ser muito perfeita, a gente quer estar sempre certa de tudo, a gente quer estar ali. Então, até pro sexo, a gente precisa de todo um ritual. Se a gente não tá ali dentro daquela forma, se não foi do jeito que a gente idealizou... Perfeito, não tá bom, né? Exato. Então, alguém estava até escrevendo aqui que alguém marca o dia de transar com o parceiro. Eu acho que isso é legal. Se a tua vida, tua rotina tá ruim, cara, vai lá e fala, não, hoje é nosso dia de transar. Toda quinta-feira é nosso dia de namorar. Beleza, porque daí você vai... O mundo pode acabar, mas você tá lá transando. Entendeu? A gente marca tanta coisa, né, Alessia? Marca jantar, marca aniversário, marca reunião de amiga. Por que não vai marcar para transar? Qual que é o problema disso, né? Você vai fazer daquele momento ser natural. E eu acho que uma outra coisa que é extremamente importante também para a gente viver a nossa sexualidade, entender essa energia que vibra na gente, é desassociar também o sexo como extremamente fálico, como tem que ter uma penetração, sabe? Porque senão as lésbicas não transam. Exatamente. Né? Então, peraí, como é que a gente faz então? Sexo é só quando tem um pinto dentro de uma vagina? Quando existe penetração? Então, a gente desassociar também o sexo da penetração traz pra gente uma outra visão. Por quê? Porque a gente vai fazer... hoje é dia de fazer sexo, hoje é dia de sexo. Beleza, o que a gente vai fazer? Sentar e assistir um filme juntos e fazer uma massagem? A gente vai se tocar hoje e despertar todos os nossos pontos de prazer? O que a gente vai fazer para trazer a gente para dentro dessa relação? Como é que a gente vai se tocar? Como gerar é que vai ser uma conexão, né? Isso, como é que a gente vai se conectar hoje? Então, eu acho que essa coisa que a gente foi colocando. Às vezes eu faço essas enquetes no meu perfil e sempre dizem... aliás, meu perfil é 98% mulheres.
a maioria das mulheres diz, não, para mim se tem que ter sexo, tem que ter penetração. Então, isso também tá na nossa cabeça. Tá, né? a construção então, social, né? Então, se tem que ter sexo, tem que ter penetração. Quando a gente separa um pouco disso, a gente começa a ser mais sexualizado, porque a gente começa a trazer o nosso corpo, aí é autoestima. Eu posso fazer uma dança sensual, eu posso trazer o áudio, eu posso trazer o som, o cheiro. Eu desperto os 5 sentidos ali e eu tô transando também. Né? Então, e aí a gente vive essa vibração que a gente estava falando do início da sexualidade, a gente consegue estar mais entregue para o parceiro, né? Porque eu não estou só focada em fingir um orgasmo, porque eu não estava afim, porque a minha cabeça estava cheia e eu não consegui transar naquele dia. Não eu fui lá focar, né, Alessia? A mulher tem dificuldade de focar na sensação. Ela não presta atenção na sensação corporal. Ela fica tão preocupada com tanta coisa que ela não consegue prestar atenção na resposta do seu corpo ao estímulo do outro. Exato. E aí fica travada, fica só esperando um orgasmo, e não vai vir nunca. E jogando a responsabilidade no outro, né? Ai, porque o meu parceiro não consegue me dar não me consegue fazer transar. Ele não tem que fazer nada, entendeu? Quem tem que dizer como é você. Se ele não tá te chupando direito, cara, foca aqui no meu clitóris, bebê. Entendeu? Vem aqui, mais pra direita, mais pra esquerda. O homem flanelinha, né? Vamos à direita, vamos à esquerda. Então, eu acho isso extremamente importante. E aí, mais um ponto que é esse despertar da nossa sexualidade. A gente entender como o nosso corpo funciona para a gente poder dar ele também para o outro manusear, né? Então, eu falo, olha, vem aqui, ó, é assim que eu gosto. Ah, não, eu gosto mais assim. Não, eu gosto assim. Ah, não, olha essa posição aqui. Ai, vamos mudar de posição hoje? Vamos aprender umas coisas diferentes? Porque senão vem também muito machismo. E você aprendeu isso aonde? Né? E aí a gente vira e fica lá, reprimida. Ah, eu não vou fazer nada, não vou falar nada, porque senão ele não vai brigar. Onde é que eu aprendi? Falei, meu filho, a internet tá aí pra isso? Ele acha que você vive numa bolha, né? Você não pode aprender lugar nenhum. E até que o Giro fala, até que o Giro vai lá e indica os perfis que você tá seguindo pra ele. Vai lá. Marca ele. Não tenho vergonha de falar? Pô, aí tem a matéria gigante lá. Descobriu que o clitóris tem 8.000 terminações nervosas, é o foco do prazer da mulher. Copia e cola, já manda no WhatsApp dele. Tipo, não é possível que ele não vai entender que é ali. É ali, não tá na penetração, tá ali fora. É um pouquinho de bom senso, um pouquinho de informação. E é um pouquinho de preocupação também, né, Alessia? Porque muitas vezes, e eu sei que tem muitos parceiros, né, que não estão preocupados com a parceira. E aí eu falo, é uma questão de rever o relacionamento em si. Porque aí a sexualidade é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa para baixo, é um cara que não se preocupa com você, é um cara que não te ouve, que não quer te ouvir, que não sabe das suas necessidades e não quer saber. E aí você tá com esse cara por quê, né? Aí que tá a pergunta. Então, pô, o cara, ele é assim na vida, sempre foi desse jeito. E você lá tentando, dando murro em ponta de faca, querendo fazer com que o cara seja diferente. Mas ele sempre foi assim. Ele nunca quis saber muito das suas necessidades. O sexo é só uma consequência, né? Exatamente. Então, isso eu acho que é um ponto. Eu falo que o que tem de gente que tá transando errado aí, no sentido transando errado, no sentido de tô com um parceiro errado, sabe? E as pessoas vão insistir nisso, seja por uma independência, por uma dependência financeira, seja por uma dependência emocional e tal. Eu acho que isso são pontos de avaliação também, né? Pra gente entender como é que eu tô dependente disso. Se não tá legal pra mim, cara, com certeza não tá legal pra ele também não. Que a gente às vezes fala, meu relacionamento tá uma merda. Cara, se tá ruim pra ti, tá ruim pra ele também. Com certeza. Então, o que a gente vai fazer para consertar isso? A gente vai sentar e vai avaliar os pontos? A gente vai botar ali nos pratos limpos o que tá para a gente poder tentar mudar, para a gente poder tentar pensar em novas coisas ou não? Ou a gente vai deixar isso, vai uma hora arrumar um amante para poder resolver? Porque eu escuto muito, os amantes são maravilhosos. Aí eu falo, arrumei um amante, o cara é maravilhoso. Aí eu brinco com elas e digo assim, casa com ele para ver como vai ser. Exatamente. Então, eu acho que tudo é questão de conversa, sabe? Eu acho que a gente
conversar, é a gente trabalhar essa comunicação. Eu brinco que é sexo oral. A vida é sexo oral, sabe? É falar, é conversar, para que a gente consiga realmente viver isso. Se tá sozinha, é mais fácil, né? Porque a gente começa a trabalhar as nossas próprias crenças, as nossas amarras, aquilo que nos prende. Mas se eu tô com um relacionamento, como é que eu posso pedir ajuda para o meu parceiro? Olha, eu tô sentindo isso aqui. A gente consegue resolver isso juntos ou não? Porque se o cara não tá interessado em te ajudar, na boa. Vai ficar insistindo até quando, né? Até quando? É que não é fácil dizer, sabe? E aí a gente tem que ser um pouco empática nesse ponto, porque eu nunca me casei. Mas eu fico pensando, cara, você vai botar tua vida em risco ali, tua vida em jogo. Até quando? Eu acho assim, a vida é muito curta, sabe? Então a gente fica lá, às vezes passa 5, 10, 15 anos com aquela pessoa. E quando você olha pra trás e fala, cara, o que eu fiz da minha vida, né? Então, pô, não é fácil, mas acho que é colocar a mão na consciência e perceber se já tentou de tudo, se já fez de tudo e não tá dando, cara, parte pra outra, né? Infelizmente, não tem outro caminho. Então a gente precisa, talvez, ser um pouco dura às vezes com as mulheres, para que pelo menos elas pensem, sabe? Pensar um pouquinho sobre essa autorreflexão, essa coisa interna mesmo. Aí, Alessia, o tempo tá acabando, pulou na minha frente o negócio. Tem um monte de perguntas, a gente não fez, mas assim, a gente foi respondendo aqui. Foi excelente. Eu quero te agradecer muito de todo o coração. Foi maravilhoso. Você é maravilhosa, super empoderada. E eu quero só aproveitar, Alessia, e falar da minha maratona. Já abri a inscrição, gente, para minha maratona Mulher Desperte Seu Poder, que eu falo justamente como despertar o poder e, consequentemente, o prazer na relação sexual. Vai estar disponível, são 3 aulas gratuitas e o link tá lá no meu perfil para vocês se inscreverem, tá? Então se inscreve nessa maratona de 3 aulas gratuitas, vocês vão entender como que a gente pode despertar o poder e o prazer feminino e ser mulheres empoderadas na sexualidade, que nós precisamos. Sim, eu acho que quando a gente descobrir isso, a gente não vai ficar com medo de ficar sozinha, a gente não vai ter medo de estar solteira, a gente não vai ter medo de, sabe? A gente vai simplesmente falar, cara, eu quero conviver minha vida feliz com alguém sozinha, sabe? Então, acho que a gente entender isso, despertar a nossa sexualidade, entender que ela faz parte da nossa vida, que ela só vai acabar quando a gente morrer, então é fundamental. Mas eu agradeço de coração o convite também. Vai cair, muito obrigada. Beijo pra vocês, boa noite. Beijo.